Meu nome é Júlio Acedo, sou advogado especializado em saúde mental, atuo há mais de 10 anos na área de dependência química e hoje eu venho trazer aqui um tema importante para as famílias no momento de aflição ali, no tratamento do dependente químico. Venho trazer um tema aqui hoje de muita importância, Como advogado, eu sou muito questionado pelas famílias qual é o tipo de tratamento, e quais as instituições que podem receber. Então, vou fazer uma distinção aqui, tentando trazer o máximo de informações sobre o que é o acolhimento e o que é uma internação e quais são as instituições que podem receber, trazendo para vocês, de alguma forma, mecanismos para que a decisão seja melhor tomada e para aquele momento de dificuldade não se torne ainda mais doloroso. Desde a aprovação do Decreto 9761 de 2019, que consolidou uma nova política nacional sobre drogas, em conjunto com a promulgação da Lei 13.840 de 2019, que promoveu a alteração na Lei 11.343 de 2006, mudou-se o paradigma da política pública quanto ao tratamento do usuário de substâncias psicoativas. Passamos de uma política de contenção de danos para uma política de total abstinência. A redução de danos é um conjunto de estratégias que tem por objetivo oferecer alternativas de cuidados à saúde que passam a ser adotadas sem abandonar a prática do uso de drogas. Já a terapia de abstinência, oposta, diferente da política de redução de danos, entende que o usuário não tem o controle sobre o uso das substâncias nocivas ao seu organismo. Por conta disso, o uso das substâncias químicas deve ser interrompido imediatamente. Com essa mudança de rota quanto ao tratamento do dependente químico, tivemos um fortalecimento das instituições públicas e privadas, como das terapêuticas, clínicas médicas e hospitais, que fornecem tratamento para as pessoas e familiares que sofrem com a dependência química. Com este panorama, foram estabelecidas diretrizes quanto às modalidades de tratamento e as instituições que as podem receber. Assim, é importante distinguir acolhimento de internação. Veja, a lei determina que se deve dar prioridade ao tratamento ambulatorial, sendo o acolhimento ou a internação o último passo para a recuperação do dependente químico. Isso vem tanto na Lei 11.343 de 2006, no artigo 3º, que fala o tratamento do usuário ou dependente de drogas deverá ser ordenado em uma rede de atenção à saúde com prioridade para o tratamento, para as modalidades de tratamento ambulatorial, incluindo, excepcionalmente, formas de internação em unidades de saúde, hospitais gerais, nos termos das normas dispostas pela União e articuladas com o Serviço de Assistência Social em etapas que permitam. Da mesma forma, a Lei 10.216, que é a lei que trata, é a lei antimanicomial, o artigo 4, fala a internação em qualquer de suas modalidades só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. Da mesma forma, tanto no acolhimento quanto nas modalidades de internação que veremos, deve-se observar rigorosamente todos os direitos, especialmente os elencados no parágrafo único do artigo 2º da Lei 10.216, de 6 de abril de 2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo de assistencial em saúde mental. É a chamada Lei Antimanicomial. O artigo 2º da Lei 10.216 nos remete que o atendimento em saúde mental de qualquer natureza, a pessoa e seus familiares ou responsáveis serão formalmente cientificados dos direitos enumerados no parágrafo único deste artigo. O parágrafo único nos traz: são direitos da pessoa portadora de transtorno mental. Primeiro, ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde,
consentâneo às suas necessidades. Ser tratada com humanidade e respeito e no interesse exclusivo de beneficiar sua saúde, visando alcançar a sua recuperação pela inserção familiar, na família, no trabalho e na comunidade. Terceiro, ser protegida contra qualquer forma de abuso e exploração. Quarto, ter garantia de sigilo das informações prestadas. 5. Ter direito à presença médica a qualquer tempo para esclarecer a necessidade ou não da sua hospitalização involuntária. Ter livre acesso aos meios de comunicação disponíveis. Receber o maior número de informações a respeito de sua doença e de seu tratamento. Oitavo, ser tratada em ambiente terapêutico pelos meios menos invasivos possíveis. Nono, ser tratada preferencialmente em serviços comunitários de saúde mental. Frisa-se ainda, seja no acolhimento ou na internação, o fim sempre será a reinserção familiar, social e profissional do dependente químico. Nunca a institucionalização. Vamos tratar do acolhimento realizado nas chamadas comunidades terapêuticas, instrumento fundamental no tratamento do dependente químico. Essas instituições, infelizmente marginalizadas, especialmente pelo poder público, são responsáveis por grande parte dos tratamentos para dependência química oferecidos no Brasil. As comunidades terapêuticas são cadastradas no Cadastro Nacional de Atividade Econômica, sob o número 8720-499. Atividades de assistência psicossocial e à saúde a portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e dependência química, e grupos similares não especificadas anteriormente. Esse CNAE, essa atividade, compreende ainda estabelecimentos no qual se prestam serviços sociais a pessoas com distúrbio psíquico e ou problemas causados pelo uso de drogas, com fornecimento de assistência psicossocial, alojamento, alimentação, supervisão e acompanhamento por tempo limitado. Comunidades terapêuticas, essas comunidades são chamadas de comunidades terapêuticas de interesse social. Agora eu vou trazer alguns aspectos importantes sobre a comunidade terapêutica, que devem, de alguma forma, ser observados pelos familiares no momento da contratação. Primeiro, o principal instrumento terapêutico a ser utilizado para o tratamento das pessoas com transtornos decorrentes de uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas deverá ser a convivência entre os pares. Isso está no parágrafo único do artigo 1º da RDC 29 de 2011. A RDC 29 de 2011, ela traz diretrizes de segurança sanitária para que as comunidades de saúde funcionem de maneira regular no país. As comunidades terapêuticas, as CTs, as chamadas CTs, utilizam uma variedade de modelos de tratamento, que podem ser agrupados em algumas categorias principais, mas não são as únicas, tá? Vou dar alguns exemplos. Modelo Minnesota é uma das abordagens mais conhecidas e utilizadas em CTs no mundo. Essa abordagem é baseada nos 12 passos, que buscam a recuperação por meio da espiritualidade, do autoconhecimento e da ajuda mútua entre pares, por isso o nome Entre Pares. Terapia cognitivo-comportamental, o TCC, é uma abordagem psicoterapeuta que busca modificar comportamentos disfuncionais e crenças negativas por meio de técnicas cognitivas e comportamentais. Na TCC, os pacientes são incentivados a identificar e a questionar padrões de pensamento, comportamento que contribuem para o uso de drogas e para outros problemas emocionais e comportamentais. Não menos importante, né, a terapia familiar é uma abordagem terapêutica que busca trabalhar com as dinâmicas e os padrões de comunicação e
interação na família. A terapia familiar pode ser utilizada para ajudar os pacientes a lidar com questões relacionadas ao uso de drogas, aos problemas familiares, que contribui para a dependência química. Mais um modelo biopsicossocial, é uma abordagem integrada de tratamento que leva em consideração os aspectos biológicos, psicológicos e sociais do paciente. Na CT, esse modelo pode ser utilizado para abordar diversas dimensões de dependência química e trabalhar com os pacientes de forma mais holística e integrada. Mais um modelo, a abordagem comunitária. É uma abordagem terapêutica que valoriza a participação e a colaboração dos acolhidos e dos membros da comunidade no tratamento. Na CT, essa abordagem pode ser utilizada para criar um ambiente acolhedor e de apoio mútuo em que os pacientes possam ser integrados, engajados no processo de recuperação. Esses modelos trazidos de tratamento podem ser utilizados isoladamente ou combinados, entre outros, de acordo com as necessidades e características dos acolhidos e das comunidades terapêuticas. Segundo ponto importante, tratamento voluntário. O tratamento voluntário, esse é um aspecto fundamental no acolhimento em comunidade terapêutica. Inclusive, é um ponto muito importante que distingue acolhimento de internação, como veremos mais para frente. Então vamos lá, o artigo 19 da RDC 29 nos fala: no processo de admissão do residente, as instituições devem garantir, número 3, permanência voluntária. Número 4, a possibilidade de interromper o tratamento a qualquer momento, resguardadas as exceções de risco imediato à vida, para si ou para terceiro, ou a intoxicação por substâncias psicoativas avaliadas e documentadas por médico profissional. Esse ponto é importante a gente destacar, que apesar do acolhimento ser voluntário, há algumas situações que eu consigo manter o paciente dentro da instituição, mesmo contra a vontade dele. Da mesma forma, né, a Lei 11.343, em seu artigo 26A, que trata do acolhimento do usuário dependente de drogas na comunidade terapêutica acolhedora, nos relata que o acolhimento se caracteriza pela adesão e permanência voluntária, importante, formalizada por escrito, entendida como uma etapa transitória para a reinserção social e econômica do usuário ou dependente de drogas. Todas essas disposições estão em consonância com a Lei da Reforma Psiquiátrica, a Lei 10.216 de 2001, a Lei Antidrogas, a 11.343 de 2006. Portanto, a afronta a essas disposições podem ensejar responsabilização nas esferas administrativa, civil e penal. Ademais, conforme a Lei Antidrogas e a RDC 29, a adesão e a permanência voluntária na comunidade terapêutica, que é o mais importante, deve ser formalizado por escrito, sendo que tal permanência é entendida como etapa transitória de reinserção social, econômica do usuário ou dependente de drogas. Terceiro ponto, admissão. A Lei 11.343 de 2006, em seu artigo 26A, nos relata que para o acolhimento há necessidade da avaliação médica prévia, não sendo elegíveis para o acolhimento as pessoas com comprometimentos biológicos e psicológicos de natureza grave que merecem atenção médico-hospitalar, contínua ou de emergência, caso em que deverão ser encaminhadas à rede de saúde. Da mesma forma, a Resolução 29 de 2011, em seu artigo 16, nos relata que a admissão na comunidade terapêutica será feita mediante prévia avaliação diagnóstica, cujos dados deverão constar na ficha do residente, ficando vedada a admissão de pessoas cuja situação requeira a prestação de serviços de saúde não disponibilizados pela instituição.
A comunidade terapêutica que oferece cuidado de saúde, ou seja, que também promove terapêuticas ou execute procedimentos exclusivos de categoria profissional de saúde, devem observar, além da resolução 29, as normas sanitárias relativas aos estabelecimentos de saúde, tais como a RDC 50, a RDC 63 de 2011, RDC 36 e outras, ou as normas sanitárias que vierem a substituí-las. Ressalta-se que, se o estabelecimento é classificado como comunidade terapêutica, é porque predomina como instrumento terapêutico a convivência entre pares. Quanto às questões estruturais, a RDC 50, ou a que vier substituí-la, seria aplicada somente aos ambientes que executem atividades de saúde, como consultórios e enfermarias. Por outro lado, caso o estabelecimento seja classificado como estabelecimento assistencial de saúde, pelo fato das terapêuticas psiquiátricas ou terapêuticas exclusivas de profissionais da saúde mental serem o principal instrumento, devem ser observadas todas as normas referentes a qualquer serviço de saúde, inclusive aplicando-se a RDC 50, de 2002, a todos os ambientes. Essas clínicas, essas comunidades terapêuticas, nesse modelo, elas são denominadas de clínicas médicas, né? Especializadas em tratamento de dependência química, que hoje a gente tem regulamentação pelo parecer número 8 de 2021 do Conselho Federal de Medicina e as resoluções 2056 e 2057 de 2016 e as portarias do Conselho Federal de Medicina. Essas instituições que prestam serviço de saúde e atendem a essas regulamentações, elas podem oferecer o serviço de internação involuntária como um serviço de internação compulsória, conforme veremos mais para baixo. Quarto ponto importante, oferta de projetos terapêuticos ao usuário ou dependente de drogas que visam a abstinência. Como vimos, a Política Nacional de Drogas mudou em 2019, saindo no modelo de contenção de danos para um modelo de abstinência total, o que vem sendo acompanhado por toda a normativa que regem aí tanto as comunidades como as instituições de saúde que tratam de dependência química. Outro ponto importante a ser analisado pelo familiar é a estrutura física da comunidade terapêutica. Ela deve ser balizada em um ambiente residencial propício à formação de vínculos, com a convivência entre os pares, atividades práticas de valor educativo e a promoção do desenvolvimento pessoal vocacionada para o acolhimento ao usuário ou dependente de drogas em vulnerabilidade social. Quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, a RDC 29 de 2011 da Anvisa, ela traz uma estrutura mínima que deve ser respeitada pelas comunidades terapêuticas. Outro ponto importante a se observar dentro da comunidade terapêutica, como se trata de um tratamento voluntário, é a vedação de isolamento físico do usuário ou dependente de drogas. Considerando todas essas informações trazidas, a gente tem um modelo, né, de tratamento voluntário e encaminhamento como parte de um projeto de recuperação do dependente químico, que sempre vai buscar a sua reinserção social, familiar e econômica. Deixando claro, muito importante, por se tratar de um acolhimento voluntário, a lei é expressa no sentido que não cabe qualquer tipo ou qualquer modalidade de internação nas comunidades terapêuticas acolhedoras. Então chegamos a um ponto aonde eu posso realizar a internação do dependente químico. Quais as modalidades que a lei me traz? Quais instituições podem oferecer esse serviço de internação? A Lei 13.840 de 2019, que modificou a Lei 11.343 de 2016, prevê de forma inequívoca a existência de duas modalidades de internação, a voluntária e a involuntária,
com uma das formas de tratamento dos dependentes químicos, em seu artigo 23A, que por sua vez se coaduna com a Lei 10.216 de 2001. Vimos que não pode haver internação em qualquer de suas modalidades nas chamadas comunidades terapêuticas. Então, onde eu posso internar o meu familiar dependente químico? Seja de maneira involuntária, esta a mais comum, a voluntária ou a compulsória, que ainda está prevista na Lei 10.216. Inicialmente, vamos analisar o que cada uma significa. Vamos lá. Internação involuntária é aquela que se dá sem o consentimento do dependente, a pedido do familiar ou responsável legal, ou na absoluta falta deste, de servidor público da área da saúde, da assistência social ou dos órgãos públicos integrantes do SISNAD, Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas, com exceção de servidores da área de segurança pública que constate a existência de motivos que justifiquem a medida. A internação involuntária, ela deve ser realizada após a formalização da decisão por médico responsável. Aqui um ponto importante: internação é ato médico. Só será possível, será indicada depois da avaliação sobre o tipo de droga utilizada, o padrão de uso e na hipótese comprovada da impossibilidade de utilização de outras alternativas terapêuticas previstas na rede de atenção à saúde. Aqui a gente tratou que a internação quanto ao acolhimento é a última fase do tratamento. Então eu tenho que esgotar os meios para que chegue nessa opção. Prazo de duração. Quanto tempo dura uma internação involuntária? A lei também traz para a gente. Perdurará apenas pelo tempo necessário à desintoxicação. No prazo máximo, aqui é importante quando a gente trata de internação involuntária, de 90 dias, tendo seu término determinado pelo médico responsável. Quanto ao término da internação involuntária, é importante destacar também: a família ou representante legal poderá, a qualquer tempo, requerer ao médico a interrupção do tratamento. Por outro lado, a internação voluntária, aquela que se dá com consentimento do dependente de drogas, deverá ser precedida de declaração escrita da pessoa solicitante de que optou por esse regime de tratamento. O seu término dar-se-á por determinação do médico responsável ou por solicitação escrita da pessoa que deseja interromper o tratamento. Aspectos importantes da regularidade, tanto da internação, da voluntária, quanto a involuntária. A internação de dependentes de drogas somente será realizada em unidades de saúde ou hospitais gerais. Aqui é importante destacar que, como vimos, as comunidades terapêuticas acolhedoras, elas não podem receber qualquer tipo de internação, Então, aonde que o legislador coloca a possibilidade de eu internar um paciente, Aqui é paciente, um acolhido, não acolhido, a nomenclatura correta é paciente, para tratamento involuntário em regime de internação, unidade de saúde ou hospitais gerais. Essas instituições dotadas de equipe multidisciplinares e deverá ser obrigatoriamente autorizada por médico, devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina, CRM do estado onde se localiza o estabelecimento no qual se dará a internação. Mais um ponto importante que deve ser destacado: a internação em qualquer de suas modalidades só será indicada quando os recursos extras hospitalares se mostrarem insuficientes. Mais uma vez aqui, a excepcionalidade da internação. Por último, trataremos da internação compulsória, que ainda está na Lei 10.016. Ela não foi prevista na Lei 13.840, que modificou a 11.343, mas ela ainda é o instituto utilizado. A internação compulsória nada mais é do que aquela determinada pelo juiz. Uma pergunta que me fazem bastante: se para internar preciso realizar o procedimento de interdição judicial? Não. É possível a interdição? Sim, ela é possível, considerando que os ébrios habituais e os viciados em tóxico
são considerados relativamente incapazes para certos atos ou maneira de exercer, segundo a redação dada pela Lei 13.146 de 2015, que traz aí o Estatuto do Deficiente. Por fim, em todas as modalidades de tratamento, acolhimento ou internação, visando a individualização do tratamento, é necessário o Plano Individual de Atendimento, o PIA. Esse plano tem requisitos legais e deve ser também observado, possibilitando a participação da equipe multidisciplinar, do familiar e do próprio paciente ou acolhido.